Evangelho, terra da luz, Brasil, pátria do Evangelho, terra da luz. Vamos cuidar da semente que já foi plantada por Jesus no coração dessa terra chamada Cruzeiro, de onde reluz a fé de um povo sofrido, a esperança de um novo amanhecer, sem guerras, sem diferenças de raça, de cores, de crenças. Brasil, pátria do Evangelho, terra da luz. Brasil, pátria do Evangelho, terra da luz. Vamos unir nossa força, nossa energia na mesma missão. Missão de implantar o Evangelho no coração de cada irmão. Doar um sorriso de paz, um olhar bem profundo de amor, de união, transformando as nações num só povo, trazendo a bandeira no topo do coração. Escrito em luz, Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Na terra da luz, Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. Na terra da luz. Muito mais rádio, disparada em audiência. Web Rádio Fraterno. No clima do ouvinte. Olá, nós somos os Servos de Luz e estamos na Web Rádio Fraterno. De bem com a vida. Ele é o Pai de todos nós, e uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia
programa jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, chegou mais um mês. Eita, que a Mariah Carey já tá se descongelando no freezer, junto com os peru que vem aí, tá chegando o fim do ano. Você piscou? 2022 acabou. Tô brincando, gente. Vamos que vamos começar mais um date, o nosso Cuscuz com Espiritismo. Vamos iniciar com a prece para dar uma harmonizada. Pois vamos, que hoje eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Vamos lá, só para ser diferente, eu de novo. Vamos elevar o nosso pensamento para o nosso querido mestre, imaginando uma grande luz em torno dos nossos lares, caindo do alto, enchendo os nossos corações de esperança. E pensemos em um só pensamento. Mestre querido, envolve-nos em tua paz, em tua luz, entre nos nossos lares, entre nossos corações. Ajuda-nos a sermos fraternos uns com os outros, a seguirmos o teu exemplo de amor. Ajuda-nos, mestre querido, a termos laços de amor entre nós, desfazermos qualquer sentimento antagônico com os teus ensinamentos. Essa luz que brilha em nossos lares há de se ampliar por todo o nosso país e chegar a envolver todo o orbe terrestre, trazendo-nos a paz que precisamos para seguir nesse alvorecer dessas novas eras que adentram nos tempos novos que virão. Obrigada, mestre querido. Obrigada por todos nós. Fica conosco, envolvendo o nosso amigo, convidado da noite de hoje, para refletirmos esse assunto que por muitas vezes nos é delicado. Possamos nós ter as melhores reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Gente, preparem vossas cumbucas de cuscuz e água fluidificada, que vamos dar aquele ingrediente de harmonização. Cadê ele? Alô, alô? Com aquela música maravilhosa, DJ JP, faça Paris Hilton chorar! Web Rádio Fraterno. Tô ligado na melhor. Participação do ouvinte. De bem com a vida. Eu, Douglas Lucas, estou escutando a Web Rádio Fraterno. No clima do ouvinte. Nós, o grupo musical Renascer. Participação do ouvinte. De bem com a vida. Eu, Douglas Lucas. Web Rádio Fraterno. Primeiro lugar em audiência. No clima do ouvinte. Olá, nós somos os Servos de Luz e estamos na Web Rádio Fraterno. De bem com a vida. Web Rádio Fraterno. Sua rádio espírita na internet. Se
galera, que hoje o nosso cuscuz está recheadinho de novidades, viu? E, para quem não se ligou, o tema de hoje, ó, batata. Mas antes que eu chame o nosso convidado especial, quero mandar um salve para o Centro Espírita Lar dos Humildes, para toda a galera. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. E a galera do Centro Espírita Humberto de Campos de Quixadá, um cheiro, um beijo e um cuscuz com queijo. E a todos os ouvintes que estão aqui ligados. Vamos lá, gente. E já está ansiosa para ouvir quem é o nosso convidado de hoje, qual o tema? Isso mesmo, olha ele, é o seu Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes, irá apresentar o tema de hoje. Morri, e agora? Eu não sei, e agora eu não sei não. E aí, seu Alcides, e agora? Boa noite a todas e a todos, não é? A equipe aqui do programa, o nosso Contra-Regras, né? Nosso JP, né? É uma alegria estar de volta aqui com vocês. Apesar do tema não ser assim muito alegre, não é? Já que nós estamos a um dia após o chamado Dia de Finados, que para nós espíritas não é esse nome, para nós é o Dia da Saudade, que é bem diferente, não é? Porque finados dá aquela ideia de fim, que acabou. E quando a gente se refere ao Dia da Saudade, é um dia de lembranças, da certeza de que eles vivem. E o tema foi bem sugestivo, não é? Morri agora. O que fazer, não é? Todos nós sabemos que estamos aqui na Terra, encarnados, que vamos desencarnar um dia. Não sabemos esse dia e essa hora, para nós ainda não é revelado, porque a maioria de nós outros não suportaria saber, não é? Uma pálida ideia sobre isso é quando uma pessoa vai a um consultório e o médico, depois dos exames, diz que aquela pessoa tem 6 meses de vida. A pessoa entra em parafuso. Se for 100 pessoas, 99,9 vão pirar, não é? Aqueles que já têm o conhecimento da vida espiritual, revelação que só, infelizmente, o Espiritismo traz, seria muito feliz se todas as religiões preparassem os seus adeptos para esse dia e mostrar que esse dia não é um dia de terror, é um dia de alegria para o espírito que vai, porque é a libertação de um corpo que, na maioria das vezes, né, nos levam a enfermidades. Quem tiver dúvidas sobre isso, amanhã de manhã, saia e vá visitar os hospitais da nossa cidade. Vocês ficarão horrorizados com a quantidade de pessoas nas filas dos hospitais. Então, vejam que se a pessoa não está preparada para um resultado negativo no exame de saúde, quanto mais se ele soubesse que amanhã ou nessa madrugada está marcado o retorno dele para a vida espiritual. Quem já tem conhecimento, o abalo é menor, porque ele sabe que não vai para um lugar pior. Isso dependendo da vida que ele levou, não é? Aqueles que viveram bem, aqueles que viveram para o bem, esses vão chegar do outro lado felizes. E aqueles que plantaram o mal, aqueles que não souberam viver dentro do clima de amor e respeito ao seu semelhante, esses terão que enfrentar uma situação bem difícil. Eu vou citar aqui 2 casos bem conhecidos, né? O primeiro da Rainha Elizabeth, a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, que os historiadores, né, isso não é invenção de espírita, são os historiadores contam que no leito de morte, né, aquele leito muito suntuoso, cheio de as roupas de camas do cetim mais caro, né, o linho mais caro,
e ela ali, agonizante, ela... Seu Alcides? Seu Alcides, fecha o vídeo, a câmera, por favor, para ver se dá certo falar bem direitinho. Eu acho que ele travou. É bom falar com ele para dar uma retornada um pouquinho. Alcides, você Pronto. travou o vídeo. Já estou voltando. Me desculpem, a internet aqui, eu vou deixar o celular aqui preparado, né? Se cair de novo, eu vou usar o celular. Bom, então, ela, no leito de morte, ela diz uma frase que ficou para a posteridade, né? Ela disse, o meu reino por 1 minuto. Então, o Reino Unido era Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, China, Índia, Austrália, né? E vários outros pequenos países. Ela disse que trocaria tudo isso por 1 minuto de vida. Então, vejam o horror que era para ela desencarnar. Por quê? Os historiadores não penetraram, né, no mundo espiritual para ver que o leito dela estava rodeado de inimigos. Inimigos que ela mandou matar, que ela mandou exilar, e foram muitos. Inclusive, a própria prima dela, Maria Stuart, foi enforcada, seria a rainha da Escócia, e ela temia que essa prima ocupasse o trono. Então, vejam que o desespero dela é saber que ela, ao deixar o corpo, esses espíritos se apossariam dela. Aí o desespero bate, não é? Agora, do outro lado, nós vamos lá para o Rio de Janeiro, no início do século XX, não é? O Pedro Richard. O Pedro Richard era um espírita, um construtor, ele construiu o prédio da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, número 30, que hoje é a sede histórica. Ele construiu esse prédio de 3 andares em 1911. E o Pedro Richard, que era um homem assim de uma profissão rude, mas quando ele assumia a tribuna da Federação Espírita Brasileira, conta o espírito Humberto de Campos, desencarnado, que ele chorou ao ouvir o Pedro Richard falar sobre o Evangelho. Era um médium de cura extraordinário. E o Pedro Richard estava conversando com o presidente da FEB, Manuel Quintão, e o Pedro Richard estava se preparando para retornar ao mundo espiritual. Estava com as pernas muito inchadas, não é? Problemas renais, arfando, falando com dificuldade, e ele diz assim, Quintão, eu lamento muito ter que ir e deixar vocês aqui nesse vale de dores. Olha a diferença. Então, esse retornar vai depender muito da nossa condição de vida, o que nós fizemos com a vida que recebemos, com a reencarnação que nos foi oferecida. Se cumprimos com o planejamento que recebemos do plano espiritual. Errar, é lógico que todos nós erramos, mas se nós conseguíssemos, pelo menos, cumprir uma boa parte daquilo que planejamos, o nosso retorno será suave, o nosso retorno será feliz. Por quê? Nós teremos uma grande quantidade de amigos, de parentes, que estarão nos esperando para festejar o nosso retorno. E ao passo que, se plantamos o mal, se fizemos o mal, teremos também um cortejo de espíritos a nos receber, mas receber para se vingarem, para tirarem à forra aquilo que nós fizemos com eles. Então,
morrer, todos nós vamos morrer um dia. E a maneira como nós encaramos esse retorno é que é diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, tem uma mensagem intitulada Ponto de Vista. Então, o ponto de vista daqueles que usaram mal a sua reencarnação é chegar no plano espiritual e a colheita ser de dores. Mas aqueles que utilizaram bem, aqueles que procuraram, mesmo trazendo débitos a resgatar, mas que resgataram com tranquilidade, com, digamos assim, uma certa resignação, e não plantaram mais o mal, esses retornarão numa condição muito feliz. Então, a desencarnação é certa. Agora, a maneira como nós chegaremos lá vai depender unicamente da nossa maneira de viver. Tem até uma frase que diz bem, a tal vida, tal morte, não é? Então, se a minha vida foi uma vida de plantio de espinhos, eu não vou colher frutos no plano espiritual. Eu vou colher aquilo que eu plantei. E certamente, quanto mais amigos nós fizermos, nós seremos bem recebidos e com festa. Eu lembro, de uma passagem que Chico Xavier estava lá em Uberaba e ele sai da mesa em que ele estava psicografando e vai até o final do salão do centro, que não era muito grande. E lá atrás estava uma jovenzinha sentada, seus 15, 16 anos aproximadamente. E ele chegou para ela e perguntou, minha filha, você sabe quem é Zulmira? Ela disse, não, seu Chico. Pode ser que minha mãe conheça, tenha conhecido. Ele disse, não, sua mãe não conhece. A entidade que está aqui, ela não tem nada a ver com a sua mãe, mas com você. Ela é uma entidade tão linda que eu não me contive e vim até aqui para perguntar a ela por que ela está ao seu lado. E ele disse assim, ela está me respondendo que é porque você confecciona roupinhas para crianças que vão nascer na indigência, ou seja, na orfandade, sem pais, não é? Ou morreram ou abandonaram. E essas crianças, elas já trazem um histórico de reencarnação muito doloroso. E você confecciona essas roupas, não somente confecciona, você confecciona com amor. E quando esses espíritos recém-reencarnados vestem essas roupinhas, eles ficam tão felizes que eu que trabalho no setor de reencarnação, eu fiquei emocionada com ela, Chico, com o trabalho que ela faz, e passei a acompanhá-la. Quando me é permitido, eu estou ao lado dela. Então, vejam que aí a gente tira de um caso. Imagine, se nós fizermos isso multiplicadamente. Quantas entidades não procurarão ficar ao nosso lado? Entidades do bem. Agora, se nós fizermos o mal, também receberemos entidades da mesma proporção. Tem um outro caso interessante também, que é narrado pelo irmão X também, que fala de um caso de um camarada que ele praticou o mal durante toda a sua vida e chegou no plano espiritual, estava numa região muito escura, mas ele olhava para cima e via discos luminosos. E a entidade viu ele olhando para o alto e disse assim, você sabe que são aqueles discos luminosos? Ele disse, não. Ele disse, aquilo ali são preces. São preces dirigidas aos espíritos que ficam aqui nessa região de dores. Aí ele diz assim, chorando, ai, pobre de mim que sou um desgraçado. Nunca fiz o bem na minha vida. Aí ele disse assim, não, você se engana. Tem um disco aqui, está vendo aquele disco ali, quase
apagado, né, meio fraquinho. Pois é, aquilo ali foi um pedaço de pão que você deu a uma criança. Ele disse, ele se lembrou, nhaquinho, o enjeitado. Me lembro que eu dei para ele um pedaço do pão que eu estava comendo. Ele disse, pois é, essa criança, quando recebeu aquele pedaço de pão, ela estava com tanta fome e ela ficou tão agradecida que subiu esse disco luminoso para você. Se apegue a ele, que ele vai te levar ao que você poderá receber. E ele disse, então, que ele se abraça com aquele disco e, ao invés de subir, ele foi descendo. Ele foi descendo, até que chegou numa carpintaria, numa comunidade muito carente no Rio de Janeiro. Aí ele viu o Nhoquinho, agora com 40 anos, trabalhando na oficina de carpintaria, e ele então apaga, não vê mais nada. Aí o espírito diz assim, 1 ano depois, aliás, 9 meses depois, Nhoquinho sustentava nos braços uma linda criança de olhos azuis. Era o Licurgo, né? Reencarnado, quer dizer, um pedaço de pão, vejam bem, um pedaço de pão foi suficiente para que ele recebesse uma nova oportunidade. Imagine, então, quando nós dermos cestos de pães, quando nós distribuirmos amor, porque não basta só dar os cestos de pães, é preciso que esses cestos de pães sejam entregues, envolvidos com amor. Porque dar só os pães, nós vimos isso agora na época de campanha política, não é? Nós vimos isso aí à torta e à direita, né? E dar por dar, os políticos também dão. Mas agora, quando nós damos com amor, aí faz diferença. Porque o pão pertence a Deus. Tudo que está nesse mundo não nos pertence. Nós vamos ter que devolver quando voltarmos. Então, não é nosso. O dinheiro, a roupa, os alimentos, tudo pertence ao mundo, é de Deus. Agora, quando nós envolvemos com amor, ao momento em que vamos distribuir, aí sim, aí nós estamos dando a nossa parte, que é fundamental e que vai pesar na nossa balança para o futuro. Então, meus amigos, minhas amigas que estão nos ouvindo nesse momento, não é? É um dia de tristeza, é um dia de dor, não é? Que não deveria ser. Outra coisa que a doutrina espírita não compactua com a ida ao cemitério. A ida ao cemitério é uma prova de que realmente nós não temos noção do que ocorre com o espírito após a morte. Eles não estão confinados ali dentro daquele cubículo de terra. Ali estão os restos mortais. Mas o espírito, ele deixa esses restos mortais e continua mais vivo do que propriamente nós que estamos aqui presos a um corpo, não é? Como se estivéssemos confinados dentro de uma caixa. Então, a ida ao cemitério, é lógico que eles são atraídos pelo nosso pensamento e vão aonde nós estamos. E certamente para eles não seria uma boa lembrança retornar àquele lugar que tempos atrás foi um momento de dor para eles, a separação. É muito mais positivo, é muito mais caridoso para eles. Travou de novo, Alcides. Gente, só um minutinho. Vamos deixar o nosso amigo retornar. É bem interessante quando a gente trata de um assunto como esse, né, Isabel? E a gente passa a perceber como é diferente a nossa visão
diante da morte, diante das dificuldades que a gente passa, e perceber que a morte é só uma passagem. Eu lembrei agora do Haroldo Dutra, quando ele disse que, assim, gente, o máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. E quando a gente lembra disso, a gente vai tendo outras visões. Eu acho que ele retornou aí com a gente. Sim, pode continuar, vocês. Seu áudio está fechado. Estamos tendo problema de transmissão, gente. A gente pede desculpas a todos os ouvintes da rádio, mas ele está voltando aí conosco. Só um minutinho, para que a gente possa estar prontinho. O tema é bom. O tema é gostoso e aí faz isso. Nós estamos sem áudio. Com você, Papi. Está sem áudio. E aí ele caiu de novo. Eu quero aproveitar e falar de uma parte do Boa Nova que trata exatamente da questão da morte. Certo? E eu vou só ler um trechinho quando Bartolomeu, certo? Que é discípulo, pergunta a Jesus: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí ele diz: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os cristãos sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentaremos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Então, essa é uma missão, essa é uma parte que trata disso, que está no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. E é no capítulo 8º, que trata do bom ânimo. Então, eu aproveitando aí que o Alcides voltou, certo? Só para colocar essa leitura, que é bem interessante, que nos traz esse bom ânimo em relação às nossas supostas perdas. Alcides, com você novamente. Só estava aqui aproveitando aí que você voltou, essa internet voltou. Hoje, a internet está pregando uma peça aqui comigo, né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue, né? Bom, então, a ida ao cemitério, para eles, não é agradável, não é? E por quê? Porque é um momento, uma lembrança desagradável. Nenhum de nós gostaríamos de ser lembrados dos momentos de dor, não é? Dos momentos de lágrimas. Então, não é bom. Porque ali não tem mais o espírito, ali só tem o resto, né, dos ossos, né, que terão que um dia ser retirados de lá. Mas o que importa é que o conhecimento da vida espiritual vem fortalecer esses laços. Então, não é exatamente o momento em que nós deixamos os nossos entes queridos lá, não é o fim. É o fim de um ciclo, né? O fim de uma etapa, mas o início de outra etapa mais linda. Porque, infelizmente, as pessoas até têm medo de evocar os seus mortos para levarem-nos aos seus lares. Não foram amados enquanto estavam aqui? Por que agora não serão amados se eles estão fora do corpo? Eles estão mais lúcidos, né? Mais translúcidos. É lógico, aqueles que fizeram bem. Então, não devemos temê-los. Pelo contrário, é a demonstração de amor recebê-los em nosso lar. Dar a eles aquele carinho, aquela saudade. E a certeza de que um dia também estaremos com
com eles, não é? Do outro lado da vida. É a coisa mais certa. Infelizmente, a morte, o retorno à vida espiritual, ele, até hoje, infelizmente, ele é narrado de uma forma assim, tétrica, não é? Pelas religiões, não pelo espiritismo. O espiritismo revela que a alma, após deixar o seu corpo, se ela foi uma pessoa de bem, se ela plantou o bem, praticou o amor, ela vai estar linda do outro lado. Eu lembro de um caso em que o Divaldo foi, há muitos anos atrás, ele foi visitar lá em Salvador uma jovem que estava com hanseníase. E ela tinha sido Miss Bahia, mas estava agora cadavérica. A hanseníase já tinha tomado conta quase de uma boa parte do seu corpo. E o rosto dela estava transfigurado. Ela já estava cega, quer dizer, ela não enxergava mais. E ele, então, pediram, né, para que ele fosse confortá-la. Ela estava muito revoltada. Imagine, né? Quem foi Miss Bahia e agora estava a fisionomia que causava assim, um certo pavor, não é? E ele, então, começou a conversar com ela, levou o Evangelho segundo o Espiritismo e começou a falar da vida após a morte. E, de repente, ele percebeu que ela estava chorando. E ele disse assim, por que você está chorando? Ela disse, porque isso que você está contando é tão lindo, mas eu não tenho certeza, eu não acredito nisso. E ele disse, mas pode acreditar, porque eu vejo os espíritos. E eu vou lhe dizer, tem alguns que são tão lindos que a beleza do corpo não chega nem aos pés. Aí ela ficou assim, sabe? Ela se acalmou, ele disse, olha, toda pessoa que vier aqui, você peça para abrir uma página desse livro e leia para você. Aí passou um tempo, né? Ele resolveu voltar, ele pensou, bom, aquele evangelho já deve estar bem usado, né? Vou levar um novo. E ele, quando chegou, ela já era outra pessoa. Ela estava sorridente, ela estava otimista, ela já não temia a morte. E quando ele foi pegar o evangelho, o cego, ele tem uma audição muito forte, né? E ela disse assim, você está pegando o meu evangelho? E disse, estou pegando para deixar um outro aqui, porque ele viu que estava com manchas de sangue, né? Ela pegava com os dedos machucados, né? E ele disse, eu vou trocar. Ela disse, então não faça isso, deixe esse outro aí também, porque foi esse aí que me tirou da escuridão. Eu hoje não enxergo, mas eu estou vendo a vida espiritual. Aí o Divaldo conversou com ela, viu que ela estava bem e foi embora. Pouco tempo depois, ele estava na Mansão do Caminho fazendo uma palestra, lá no Centro Espírita Regeneração, quando ele viu aquele espírito belíssimo, né, que foi no corpo feminino, entrou e veio na direção dele, flutuando, né? Quando chegou bem perto, ela disse para ele, oi, Divaldo, eu vim lhe agradecer. Ele disse, mas quem é você? Ela disse, eu sou aquela que você ia visitar e deixou o evangelho. Aí ele disse, mas como você está linda. Aí ela disse, e graças a você, eu hoje estou assim. Mas se não fosse a doutrina espírita, se não fosse o evangelho de Jesus, eu não sei como eu entraria no mundo espiritual. Então, vejam que a vida espiritual é bela, a vida espiritual é maravilhosa, quando nós vivemos bem, quando nós vivemos para o bem, tá? Está no tempo aí? Ainda falta algum tempo. Vai lá, Paloma. Então, gente, vocês ouviram o seu Alcides, mesmo com seus altos e baixos, que tecnologia é assim, gente. Mas, como a gente deve ter intervalo, preparem vossas cumbucas de cuscuz, refil de água fluidificada, que voltaremos no próximo bloco com pinga-fogo no cuscuz. Alô, alô, DJ JP! Participação do ouvinte. De bem com a vida. Olá, amigos. Aqui é Renato Souza e eu estou na sintonia da Web Rádio Fraterno. No musical Renascer Céu de
consigo os seus sentimentos. O amor aqui plantado produz os frutos que serão levados. O amor terá ação em todas as formas de vida. Nossos entes queridos já nos deixam desprotegidos. Eles sempre estão ligados. Precisamos dar oportunidade, entrando em sintonia com ações de qualidade. Deus é amor, é consolador. Quem está com Ele sempre é vencedor. Deus é amor, é consolador. Quem parte leva um pouco de nós. Serão trocadas nossas energias, nossas alegrias são multiplicadas. Daqueles que partem, só nosso corpo separa, mas com fé eu sei a quem na terra amei. Um dia verei. Eles sempre estão ligados. Precisamos dar oportunidade, entrando em sintonia com ações de qualidade. Deus é amor, é consolador. Quem está com Ele sempre é vencedor. Deus é amor, é consolador. Quem parte leva um pouco de nós. Serão trocadas nossas energias, nossas alegrias são multiplicadas. Daqueles que partem, só nosso corpo separa, mas com fé eu sei a quem na terra amei. Um dia verei. Eita, que estamos de volta, menino. Hoje é a noite do delay, mas aqui não. Vocês não irão derrubar esta bela rádio, vocês não vão nos calar. Estamos de volta com o nosso cuscuz, com o espiritismo. Preparem vossas cumbucas com queijo, com manteiga, com tofu, algo que derreta, que dê um sabor gostoso pro cuscuz. Alô, alô, Isabel Martins, fala que só se te escuta. Parece que hoje estão brincando com a gente, né? A pergunta, Alcides, eu estou fazendo uma representatividade aqui da Carol. Ela pergunta a você se tem alguma relação o medo da morte e a condição espiritual. Olha, infelizmente não. Por falar em internet, hein? Alcides, deu uma travada de novo. Ai, Jesus, hoje é a noite das dificuldades, mas é isso. É interessante que hoje eu recebi uma mensagem, em verdade foi ontem, de um amigo meu perguntando sobre como as pessoas veem, né, a doutrina espírita como algo assim, às vezes, sem muito entendimento. Ah, pronto, voltou. Fale, Alcides, é a resposta de Carol. Eu vou ficar no celular para não cair mais, tá? Bom, tá ótimo. Se não houvesse um instinto de conservação, ele é tão forte que ele prende o espírito à vida material, ao corpo físico.
Imagine com toda essa força que tem o instinto de conservação, o número de suicídios é tão grande, imagine se não existisse. Então, é um dos itens, não é, que impedem do espírito aceitar a desencarnação com mais facilidade, tá? Digamos assim, é algo que a lei divina nos dotou para que evitasse um retorno ao mundo espiritual por motivos banais. Porque senão, qualquer besteira que fosse, nós atentaríamos contra a vida e cometeríamos o suicídio. Então, digamos assim, uma proteção da lei divina. Tá? Agora, não tem nada com... Por exemplo, a entrada no mundo espiritual, ela tem a ver, sim, com a vida que nós levamos. Se a pessoa cometeu suicídio, a entrada dela vai ser terrível, porque ela não vai conseguir se separar do corpo que ela acabou de destruir pelo tiro, pelo veneno, por ter se jogado debaixo de um ônibus, se atirado do alto de um prédio. Ela vai ficar sentindo aquele momento por anos e anos e anos a fim. Então, a entrada vai ser realmente terrível, não é? Mas se a pessoa viveu, digamos assim, até o limite daquela quantidade de fluido vital que ela recebeu para a vida, é lógico que dificilmente alguém consegue retornar ao mundo espiritual no tempo exato. Mas se pudéssemos fazer isso, seria maravilhoso, porque chegaríamos bem, tá? Seu Alcides. Ai, perdão. É porque hoje tá só o telefone. Foi joia. Vai lá, Pá. Você também tinha algumas questões aí. Isso, seu Alcides. Tenho duas perguntas. A primeira, a morte existe? Morrer dói? Olha, a morte não existe. Existe vida. Só existe vida aqui ou no além. Morte não existe. Existe a transição para o mundo espiritual e a transição para o mundo corporal, para a volta do espírito, né? E doer, segundo os espíritos, no livro dos espíritos, vou até ler aqui a questão para você e para os amigos, né? Diz assim, é dolorosa, pergunta 154, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Aí eles respondem assim, os espíritos, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Então, quando a gente vê no hospital a pessoa digamos assim, coma, e que para nós aquilo parece que ela está sofrendo, não. O corpo está reagindo, mas o espírito ele nem está ali, muitas vezes ele está fora do corpo. Então, não há sofrimento, os espíritos estão dizendo. Por exemplo, no caso de um acidente, de um atropelamento, por exemplo, a pessoa nem sente que foi atropelada. A maioria, quando não desencarna, quando ela acorda no hospital, dias depois, ela diz assim, eu não me lembro de nada, eu só sei que eu botei o pé, tirei o pé do meio-fio, quando eu pisei, não vi mais nada. Então, ele não sentiu nada. Então, é mais ou menos assim. E nas doenças, como o câncer, hoje a medicina oferece medicamentos para suavizar. Então, a pessoa dorme e acorda no mundo espiritual. Então, não há dor, porque no momento há separação. A dor está ligada ao corpo. Agora, quem se suicida, sim. O corpo está ligado ao perispírito e ele, então, vai sentir tudo aquilo que o corpo sentir, né? A decomposição, não é? Ele vai sentir, por exemplo, se o corpo for levado para fazer uma autópsia, ele vai sentir cortar o corpo, abrir as vísceras, não é? A lavagem das vísceras, tudo isso ele vai sentir. Se ele for cremado antes de 72 horas,
por morte natural, suicídio jamais cremar, porque nós não sabemos o tempo que o espírito estará ligado ao corpo pelo perispírito. Então, uma morte natural, o espírito Emmanuel recomenda 72 horas para cremar. Quando for suicídio, nem pensar, porque ele vai experimentar toda a cremação. E vai ser muito sofrimento, além do sofrimento que ele já está experimentando. Tá? Agora, morte natural, não há nenhuma sensação de dor. Tá? Podem ficar tranquilos. Show, seu Alcides. Em relação às pessoas que são apegadas ao ente querido que é desencarnado, isso prejudica? Como fazer para evitar esse apego todo? Se o espírito que desencarnou já está numa condição elevada, ele vai lidar com isso. Ele vai saber lidar com isso. Mas quando o espírito não tem esse conhecimento, ele vai ficar preso ao lar. Ele vai sofrer porque ele precisa seguir o seu caminho. E ele vai ficar ali retido, experimentando, vendo aquela pessoa chorar, vendo aquela pessoa sofrer, quando ele não pode se comunicar e dizer, olha, pare de chorar, eu estou bem. Por que você está chorando? Mas ele não pode. Então, imagine a agonia que o espírito fica. Então, devemos orar para que eles sigam o caminho deles. E sentir saudade é humano, é racional. Agora, não desejar que ele fique ali apegado, guardando os objetos dele, pessoais, as roupas. Vamos doar para a caridade, não é? Se aqueles que não querem doar imediatamente, esperem um tempo, né? Alguns meses, e façam a doação que será melhor para ele. Ele se sentirá feliz vendo que as pessoas que estão recebendo aquilo que era dele estão felizes. Isso vai fazer bem para ele. E jamais nos apegarmos, não é? Vamos tirar o sossego do companheiro, da companheira, que nós dizemos amar. Mas se nós amamos, vamos soltá-los. Vamos deixar que eles sigam o caminho, tá? Show, seu Alcides. Agora tem a Isabel. Fala, Isabel, que seu Alcides te escuta. Alcides, agora a pergunta é minha. Tem um momento em que Jesus está conversando, né? E aquela multidão ao redor dele, teve um dos discípulos que Jesus chamou, segue-me. E aí ele respondeu, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus replica, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Como é que a gente pode compreender isso? Pessoas que estão no mundo físico, apegadas ao mundo físico, essas pessoas estão mortas no sentido espiritual. Elas dão mais valor à vida da matéria do que à vida espiritual. E era isso que Jesus estava querendo dizer, só que ele não podia falar abertamente. Eles não compreenderiam naquela época. Então, ele usou até de um termo, né, um pouco duro, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Né? Quanto a você, vem, segue-me. Jesus está querendo dizer que há mortos na matéria e vivos fora da matéria. E esses que estão mortos na matéria, eles não conseguem se desvencilhar das coisas do mundo, das coisas da vida material. Tá? Então, uma, digamos assim, uma figura de linguagem, mas que, no fundo, vem revelar uma verdade profunda. Que as pessoas que estão ligadas aos prazeres materiais somente e que dizem que são religiosas, que vão aos seus templos uma vez por semana e lá cantam, dançam, não é? Fazem um ritual que aqui a gente respeita, né, de todo o coração, é algo que é muito próprio, né, de cada religioso. Essas pessoas realmente, elas dizem que são cristãs, mas no fundo não são. Por quê? O verdadeiro cristão, ele respeita e procura se dedicar ao conhecimento da vida espiritual praticando bem.
fazendo bem. Então, aqueles que ainda estão mortos, eles se apegam mais à vida material. Estão mortos para a vida espiritual, tá? Alcides, tem uma obra do Chico Xavier, que é Obreiros da Vida Eterna, psicografia o espírito André Luiz. É tão interessante que vai falar as diversidades no momento do desencarne, né? Inclusive, a depender do grau de fé de cada um, de desprendimento material de cada um. Tem uma personagem que ela é bem interessante. Fala um pouquinho da Áurea Celeste, Alcides. Sim. A Aura Celeste, que é a nossa irmã Adelaide Arruda Câmara, né? Ela foi apelidada de Aura Celeste pelo imenso trabalho no campo da espiritualidade que ela desenvolveu aqui. Ela, digamos assim, fundou vários orfanatos. E era de uma dedicação à espiritualidade, né, ao espiritismo, na prática. Ela vivenciava na prática. E ela chegou a um tal estado de desprendimento que ela própria fez o desligamento dos laços que prendiam o seu perispírito ao corpo. Ela não precisou de nenhum espírito para fazer isso, né? Então, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver esse fato. E outra coisa, no livro Voltei, né, que nós tivemos aqui a felicidade de estudar com o pessoal lá do Humberto de Campos, né, durante um tempo, ela chega no mundo espiritual e ela chega nimbada de luz, né? E na Terra ela foi uma professora simples, mas que dedicou seu amor à causa da orfandade, né? Então, ela conseguiu esse feito de, por si só, fazer o autodesligamento, coisa que raríssima mesmo, né? Normalmente os espíritos precisam de outros para fazer esse desligamento. E ela fez sozinha por causa do amor que ela destinou àquelas crianças que não tinham ninguém, não é? Então, ela conquistou esse merecimento, tá? Alcides, e nos velórios que as pessoas têm o mau hábito de falar daqueles que já se foram, o que é que acontece? Se todas as pessoas soubessem que, muitas vezes, na maioria das vezes, o desencarnado está ali. E nesse livro Voltei, do irmão Jacó, ele fala isso, que ele se sentiu mal. Ele via as pessoas comentando, uns comentavam bem, outras comentavam defeitos, e ele começou a se sentir mal. O que o doutor Bezerra fez? Levou até o litoral, até a praia, para que ele se refizesse com as energias do oceano. Porque o oceano, ele, tanto para nós encarnados como para os desencarnados, faz um bem enorme, não é? Tanto de dia como à noite, as emanações que vêm do mar são maravilhosas para o nosso corpo, ou físico ou espiritual, o perispírito, não é? Então, vamos respeitar. Pessoas vão para velórios e alguns ficam comentando baixinho os defeitos, não sabem que ele está ali ouvindo. Imagine, né? A pessoa ficar ouvindo coisas que não são agradáveis, relembrando fatos que ele preferia 1000 vezes esquecer, mas que estão ali citando naquele momento. Então, ao irmos a um velório, vamos com todo respeito, vamos mentalmente orar por aquele que ali está, não é? E desejar a ele um desligamento breve e felicidade na entrada do mundo espiritual, tá bom? É isso aí. Vamos lá, Pá. Eita, a gente tá sintonizado hoje assim, ó. Pião, pião, pião. Eita, seu Alcides, pense no negócio bom esse tema. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço ao seu Alcides pela presença, por dedicar a atenção e o tempo para disseminar ainda mais essa temática. Ao nosso DJ JP e a toda a staff aqui do Cuscuz com Espiritismo, que está aqui presente, e também os que não puderam comparecer. Vamos finalizar com a prece final para a gente fechar a nossa noite com chave de ouro. Seu Alcides, o senhor poderia fazer a nossa prece final, por favor? Com muita gratidão, não é? Então vamos, nesse momento,
elevar os nossos pensamentos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos dirige nesse planeta, dirige os nossos destinos, primeiramente agradecendo pela convivência que tivemos com esses seres tão queridos, que nos receberam, principalmente as nossas mães, que já estão no plano espiritual, como a nossa, pelo carinho, pela renúncia em nos receber, em nos carregar no seu ventre, com todo aquele incômodo que a mulher sofre durante 9 meses, e depois que saímos do seu ventre, a dedicação àquelas noites em que estávamos doentes, e que ela não pregava o olho enquanto a febre não passasse, pela renúncia de muitas vezes deixar o alimento para que sobrasse mais para nós. Enfim, Senhor, nossas palavras são muito pequenas para agradecer o carinho aos nossos pais também, que se dedicaram naquela época. Ele saía para ganhar o pão de cada dia, para nos sustentar. Enfim, Senhor, aqueles entes queridos, não é? Parentes, que nos ajudaram muito, que nós hoje somos, devemos muito a eles. Então, não há palavras para agradecer, somente entregar a Deus e dizer que nós os amamos muito, e que nunca esqueceremos a renúncia que eles tiveram por nós. Obrigado, Jesus, e ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, obrigada a todos os ouvintes que estão aqui conosco. Não se esqueçam, todas as quintas-feiras temos o nosso encontro aqui às 19 horas, na Web Rádio Fraterno, com o link disponibilizado. Não se esqueçam também que no canal do YouTube do Centro Espírita Lar dos Humildes, os episódios gravados em forma de podcast são liberados às terças-feiras. Não se esqueçam, cuidado na prece, que esse mês de novembro seja repleto de luz e de bênção a todos vocês. Que sigamos juntos e misturados na disseminação da evangelização pelas ondas do rádio. Boa noite e tchauzinho, tchauzinho.